no ano. Beleza? O que foi, Júlia, que tu falou ali? Que daí a gente montaria as questões 2, 3, 4, 5. É, exatamente. Tá? Hasta luego. É para fazer todas, né? Não todos os métodos, mas fazer todas as questões. Os métodos, escolhe um. Então, gente, nono ano, tudo tranquilo com vocês? O conteúdo de vocês é bastante simples. Eu dei atividade ontem para vocês fazerem até no no E-Class. Aqui, das funções quadráticas. E hoje a gente já vai fazer alguns exercícios deles, para a gente poder tirar algumas dúvidas. Quem está aí do nono ano, vamos começar essa aulinha de tirar dúvidas, ok? Lembrando que quem quiser assistir a meditação, eu estou colocando sempre a meditação no oitavo ano no YouTube, lá para quem tem mais interesse. Os primeiros minutos, primeiros 15 minutos ali é a meditaçãozinha que eu faço com o oitavo ano, porque eu tenho aula com eles primeiro, né? Então, para iniciar o dia bem. Cara, tu tava com dúvida, ou eu tava com dúvida, porque tu colocou tu tava com dúvida, sobre a folhinha que tem que entregar hoje, função do primeiro grau. Então manda aí o número da questão, aí, Igor, que eu passo para ti. Me manda o número da questão, a gente já abre aqui, a gente já faz essa aí para tirar essa tua dúvida. O objetivo da live é esse. Deixa eu até abrir aqui já a folhinha que era para entregar hoje, gráfico sistemas de equações de primeiro grau. Esse aqui, se eu não me engano, é a 9 a 10, né? A 9, letra C. Beleza. Então, 9, letra C. Está aqui. Deixa eu dar uma mexida aqui, porque eu sou hiperativo e não consigo ficar muito tempo. Até me pediram para poder falar um pouquinho, fazer depois as que são triplas aqui, fazer a letra F, que tinham comentado que formava o triângulo, etc. Eu vou fazer também elas. Então, a letra C e a letra F eu vou fazer. Vamos fazer o seguinte. Na verdade, vamos abrir aqui tudo no PowerPoint, que o PowerPoint é melhor para escrever. Aí a gente coloca aquelas funções ali escritas. A letra C tem essas duas. E a letra F tem essas três. Então, Enter. E a gente faz elas duas. Ok? Na verdade, deixa eu fazer um slide para cada uma, que daí a gente não confunde. Belezura. Então, era para nós fazermos, então, sobre atividade sobre as funções quadráticas, dá para fazer pelo GeoGebra? Dá para fazer sim pelo GeoGebra. Só segunda-feira, ou na terça, na verdade, para a turma de vocês, a 9-1, eu vou pedir uma atividade para vocês fazerem no caderno, para treinar como é que faz no caderno, etc. À mão, né? Então, começando aqui, fazendo a letra C. Então, pela letra C, a gente entende duas coisas. Primeiro, a gente tem f de x igual a 1, mais x, né? Faltou aqui um pedaço, e f de x igual a 4. Então, o que tu vai ter que fazer primeiro, Igor? Deixa eu pegar o preto aqui, vou separar x e y. Tu tem que criar a tabelinha, tá? Essa tabelinha é a mais clássica de todas, então utiliza essa daqui. E depois tu vai criar a outra tabelinha, x e y, para outra equação. Tá? É isso que tu tem que fazer no caderno. Ok? Sai, bichinho. Sai daqui. E daí o que tu vai fazer? Tu vai escolher valores, Igor. 0, 1, 2,
vai escolher valores aleatórios, tá? Porque como é a equação do primeiro grau ainda, tu pode escolher só 3 valores e é isso. Vou escolher aqui de novo, 0, 1 e 2, tá? Os mesmos valores. Deixa eu apagar esse 0 que ficou muito horrível. Que, meu Deus do céu. Beleza, 0, 1 e 2. O que tu vai ter que fazer? Bom, vai ter que olhar para cá e vai substituir 1 mais 0, tá? Então seria assim, a função é f de x é igual a 1 mais x. Então, no lugar do x, tu escolheu o 0. Então, o primeiro que a gente vai usar é o 0. Substitui no lugar dele, então, o 0. Então, o f de 0 vai ser 1 mais 0. 1 mais 0 é 1. Então, o teu f de 0 é 1. Então, a primeira coisa que tu sabe é y vale 1 para quando ele vale 0. E daí tu vai substituir para cada um dos valores. Agora tu vai fazer o f de 1. F de 1 vai ser 1 mais 1. 1 mais 1, simplesão. Né? Então, quando o meu f de 1, eu tenho 2. Então, 2 é o meu segundo resultado. E assim por diante. O 2 vai ser 3. Tu pode fazer o cálculo depois. Ok? Se nós fizéssemos a mesma coisa, só que agora com a outra função. Tá? Então, vamos escrever ali agora. Vamos apagar isso aqui, que eu acabei de fazer. E vamos fazer a próxima. A próxima nós temos f de x ele é igual a 4. Então, se eu colocar o f de 0, por exemplo, f de 0 é igual a 4. F de 1 é igual a 4. Mas por que não muda nunca o valor? Todos eles vão ser iguais, exatamente. Por quê? Tem x nessa equação? F de x é igual a um valor e aqui tem x? Não tem. Só tem o número 4. Se só tem esse número 4 aqui, não há o que a gente fazer. Porque todos os valores vão dar 4. Ok? Todos eles vão dar 4. Portanto, eu vou ter 3 coordenadas, 0 e 1, 1 e 2, 2 e 3, e 3 coordenadas para outra, 0 e 4, 1 e 4, 2 e 4. Com isso, a gente abre lá o GeoGebra daí. Tá? Pode manter. Vamos abrir lá o GeoGebra. Daí que o GeoGebra se mostra importante para tu fazer essas atividades. Tu vai colocar esses pontos. Qual que é o primeiro ponto? Deixa eu até colocar em 2 telas aqui para vocês enxergarem. E aqui a outra vamos de PowerPoint. Tá? Então fica as 2 telas aí. Nós temos então 0 e 1. Este ponto aqui, deixa eu até dar um zoom para a gente enxergar os pontos, senão fica difícil. Então tá aqui, ó. 0 e 1. O primeiro ponto. Aí, fechou. A gente escreve lá, ó. Lá no GeoGebra, 0,1, dá Enter. Beleza, coloquei o primeiro ponto. Segundo ponto é o ponto 1,2, dá Enter. Sempre abrindo parênteses antes, né? Senão tu não consegue colocar ponto. 2,3, o terceiro. Coloquei os 3, beleza. Eu vou colocar agora os pontos da outra função. 0 e 4. Abre parênteses 1,4, Enter. Abre parênteses 2,4, Enter. Beleza? Então, ficaram esses 3 aqui são os pontos dessa equação última que eu coloquei. 0 e 4, 1 e 4, 2 e 4. E esses 3 aqui são o 0 e 1, 1 e 2 e 2 e 3 da primeira equação. Se a gente traçar essas retas, aqui e aqui, nós perceberemos que elas terão um ponto de encontro, exatamente um ponto de encontro, exatamente aqui. Esse é o ponto G. É isso que o exercício 9 acaba pedindo para fazer. Eu quero descobrir os pontos de encontro entre essas duas
retas, o ponto de intersecção. Tá? Os arquivos de GeoGebra para mim, tu tira print. Ok? Print disso aqui seria o suficiente. Beleza? Fazendo a mesma coisa, só que agora na número 17, vamos... número 17 não, né? Na letra F, no slide 17 aqui, nós teríamos dessa vez três funções. Então eu vou ter três retas. Eu vou ter aqui, tá? Essa função aqui e essa função aqui. Nós temos três funções. Portanto, para esse cálculo, nós teremos que fazer então três retas. E de novo, três tabelinhas daí. X, Y e X e Y. Três tabelinhas. Isso tu vai ter que fazer no caderno, tá? Esses cálculos, etc. E daí tu vai ter que escolher valores, de novo, 0, 1 e 2, que para mim são sempre os mais fáceis, eu sempre gosto deles. Eu aconselho vocês a usarem, se não quiser não usa, pode usar outro número, não importa o número, mas esses são os mais fáceis. 4 menos 0 é 4. 4 menos 1 é 3. 4 menos 2 é 2. Agora vai para outra. 2 vezes 2 vezes 1 é 2. Então, 2 menos 2 é 0. E por fim aqui, 2 vezes 2 é 4, menos 2, então vai ser 2 positivo. Ok? Não estou fazendo as questões, os cálculos aqui, mas tu pode fazer em casa, testar esses valores, tem que dar esses resultados. 0 mais 1 seria 1, 1 mais 1 seria 2, e 2 mais 1 seria 3. Esse aqui é igual exatamente a outro que a gente fez. Então eu tenho 3 coordenadas dessa vez. Vamos lá então de novo para o GeoGebra agora. Pode manter. Deixa eu tirar isso aqui para a gente só não confundir. Então vou colocar os pontos. Começando aqui por esses dois. Tá? Vou eliminar todos eles que estão escritos aqui. Vou colocar em mover. Então, del e del. E vamos começar. Vou colocar o primeiro ponto. Abre parênteses, 0,4, dá Enter. Abre parênteses, vou colocar 1,3, Enter. Vou colocar um parênteses, 2,2 e dou Enter. Ok? Coloquei esses três, vou formar a reta. Pronto, formei a reta. Vou para o próximo. 0, menos 2. Cuidado com o sinal. Abre parênteses, 1,0 e 2,2 seria o terceiro e último. Forma a reta. Tu percebe que essa reta, eles têm o mesmo ponto. Olha aqui. O ponto, esse ponto aqui, F, é o mesmo ponto do C. Exatamente o mesmo lugar. Então, o 2 e 2 aqui e aqui é igual. Portanto, eles estão passando exatamente no mesmo local. Tá? Até se a gente fosse fazer o ponto de intersecção deles, seria então 2 e 2. E por fim, nós temos a terceira e última reta. Tá? A terceira e última está aqui. 0 e 1. Vamos colocar lá. 0 e 1. Enter. 1 e 2. E por fim, 2 e 3. Se nós formarmos esses três pontos, perceberemos lá, se a gente fizer a reta, que ele forma aqui. Certo? Então, nós teríamos agora outros pontos de intersecção. Nós teríamos esse ponto de intersecção aqui. Nós teríamos esse ponto de intersecção aqui. Que seriam os pontos J, tá? E K, exatamente eles aqui. Eles acabam formando um triângulo. Esse triângulo aqui, se eu colocasse um polígono,
Acho que ele não vai ter polígonos aqui para poder fazer, porque esse aqui é a calculadora gráfica, ele só dá o basicão. Mas esses pontos aqui, o J, o C e o K, os juntos, eles formam um triângulo. Por isso que o pessoal até chegou a comentar o que seria esse triângulo. É que quando eu formo 3 retas, essas 3 retas eu posso formar triângulos, tá? 3 pontos e 3 retas, posso formar um triângulo. E assim a gente começa a desenhar os desenhos. A figura básica é sempre triângulos. Eu posso fazer quadrados, eu posso fazer pentágonos, qualquer outro tipo de figura. Até por isso que a relação de artes é tão próxima de matemática. Por causa disso. Porque através das funções que a gente fez, essas 3 funções aqui que a gente fez aqui no PowerPoint, eu formei pontos, esses pontos me deram retas, as retas me dão figuras. E eu começo a desenhar o mundo através. Por isso que designer de jogos ou de desenho de qualquer outra coisa, até mesmo de filmes, ou então profissões como arquitetura, profissões que trabalhem com softwares que precisem de imagem, tudo vai trabalhar com matemática. Essa parte para fazer desenhos. O que foi, Pablo? Tu falou Sor, mas não falou mais nada. O Yuri perguntou: eu posso fazer um igual ao outro para saber o ponto de intersecção? Como assim, Yuri? Sor, depois você explica a 1, 7 e 8 das funções quadráticas. Explico. Tô esperando o pessoal responder aí. Deixa eu dar uma olhada aqui no Discord. A princípio eu não recebi nada no Discord, só do Arthur, e já respondi, que era do 8º. Tem mensagem aqui. Senhores, exercício do Eclés dá para fazer no GeoGebra? Dá, só mandar o print. Tá, não é para mandar o print aqui, né, gente? É para mandar o print pelo meu e-mail ou pelo Eclés. Um dos dois. Pelo Eclés eu não sei se tu vai conseguir colocar vários arquivos. Daí dá um probleminha. Mas no e-mail dá. Já tirou a dúvida? Beleza. Tá. O Yuri, só que eu não consegui tirar a dúvida porque eu não entendi. O que ele quis dizer? Eu posso fazer um igual ao outro para saber o ponto de intersecção? Não entendi um igual ao outro. Aqui. Tipo, 1x, 1 mais x igual a 4, daí ficaria x igual a 3 e y igual a 4. Tá, mas qual que é a parte do igual da tua pergunta? Tu poderia fazer isso aí? Não tem problema. Deixa eu abrir aqui. Mostrar assim. Em função de primeiro grau, Pablo, tu escolhe 3, tá? Em função de segundo grau, o ideal é que escolha 5. No mínimo 2, sim. Função do primeiro grau, no mínimo 2. Função do segundo grau, no mínimo 3. No mínimo 3. Só que esses 3 tem que ser os zeros da função e tem que ser o vértice. Tem que ser esses 3. Só que, deixa eu te dizer uma coisa. Equação do segundo grau, a gente não aprendeu ainda o vértice. Vai ser na aula de... Pablo, tu é da 9.2, vai ser na aula de segunda para ti. E pro pessoal da 9.1 é na aula de terça. Ok? Que a gente vai ver o x-vértice e o y-vértice, que é o vértice, que é o ponto importante. E as raízes a gente ainda vai ver mais para frente. A gente ainda não vai ver fórmula de Bhaskara, pelo menos agora. Acho que lá pela meio da semana que vem, para outra semana a gente vai ver a fórmula de Bhaskara.
Tá, então eu posso usar só 2 em função do primeiro grau? Pode. Por que que eu sugiro fazer 3? Porque o terceiro te dá garantia que tá certo. Porque se o terceiro tiver, tipo, não formando uma reta com aqueles dois, o que que vai acontecer? Tu vai perceber que aqueles dois e o terceiro tem alguma coisa errada. Então o terceiro te dá uma garantia. Tipo, bah, tô fazendo tudo alinhadinho, então tá tudo certo os meus cálculos. E ainda que tu estiver errando, sei lá, errou um sinal, alguma coisa, se eles ficarem os três alinhados, pelo menos tu errou tudo certo, digamos assim. Ainda que tu faça a conta errada. É que nem eu falei ontem, né? Tu erra acertando, ou tu acerta errando. Então, tu ganharia, por exemplo, meio certo, ou boa parte tu ganharia um valor de nota, porque pelo menos tu fez corretamente, testou e treinou. É que eu fiz todas assim para saber o ponto de intersecção. Se tu conseguiu fazer tudo isso, encontrar as fórmulas, por exemplo, essa da letra F, se tu encontrou esse desenho aqui, tá de boas, tá? Deixa eu dar um zoom aqui. Então, se tu encontrou esse desenho, é exatamente isso. Então, tu fez certo, Yuri. Ah, tá. Tá. Entendi. É que tu fez pelo método de sistemas. Poderia ser. Só tu não fez graficamente, né? Mas tá certo, sim. É tudo certo ou errado. Poderia fazer assim, então, Yuri. De boas, pode fazer. Daí tu não fez graficamente. O que pede o exercício só é que tu fizesse ele, ó, e representá-las no sistema de coordenadas. Na 9, na verdade, tu poderia só simplesmente dizer quais são os pontos de intersecção. Tu não precisaria fazer o gráfico. Na 9 tu não precisa fazer o gráfico necessariamente. Mas tu pode fazer pelo método de gráficos. Daí tanto faz. Tu não precisaria fazer obrigatoriamente o gráfico. Tu ganharia certo de qualquer forma, tá? Mas é que o gráfico ele te ajuda sem fazer cálculo, entendeu? Mas se pra ti tá de boa assim, beleza. Só a 10 mesmo que teria que fazer o gráfico. Que ele diz aqui. Ele não chega a dizer a 9, precisa fazer o gráfico. Não precisa. São formas diferentes de fazer daí a mesma coisa. Beleza? Então, pediram para fazer essa aí. Não sei se alguém tem mais alguma coisa sobre a atividade de hoje, da 9 e 10, que é para entregar hoje. O resto deve estar tudo de boa. Vou dar uns segundinhos para o pessoal falar alguma coisa. Se não, passo aqui para essa aqui que me pediram, a 1, 7 a 8. Como é que é a 10? A 10 é só para fazer o gráfico. Encontre os interceptos e esboce o gráfico das seguintes funções. É para fazer o gráfico, então tu vai fazer exatamente isso que a gente fez aqui, essa tabelinha. Só que é para encontrar os interceptos. O que, que são os interceptos? É onde corta o eixo X e onde corta o eixo Y. Então deixa eu apagar tudo isso aqui. Param. Fazer o seguinte. Deixar só uma reta. Tá? Então vou deixar esse aqui. Tá vendo essa reta aqui, Igor? O que tu vai ter que fazer? Tu vai ter que encontrar os interceptos. Os interceptos são os pontos onde cortam a reta Y. Tá vendo? É esse A. E é esse valor aqui, ó, de D, que eu acabei de colocar. Esses dois valores, este e este, são os interceptos, que cortam justamente a reta Y, que é a vertical, e a reta X, que é a horizontal, também chamadas de ordenadas, a Y
e abscissas, a do x. Então era para descobrir o A e o D. Como que se descobre isso de uma forma bem rápida fazendo esse cálculo? Seria o seguinte, deixa eu pegar um aqui exercício, vamos fazer a D. Então essa aqui. Abrir um novo slide. Vamos tirar isso aqui, delete. O que tu vai fazer? É a coisa bem simples. Tu vai fazer a mesma coisa que tu fez antes, x e y, só que agora tu vai colocar um valor de 0 e outro aqui vai com valor de 0. Tu vai colocar no y os dois interceptos. Tá? Então deixa eu até separar isso aqui para mostrar que são dois diferentes. Tu vai fazer o seguinte, então. O f de x é igual a 3x mais 1, certo? Só que tu tem que fazer o x valendo 0. Então tu tem que fazer o f de 0 vai ser igual a 3 vezes 0 mais 1. 3 vezes 0 é 0, mais 1 é 1. Então o f de 0 é 1. Então o f de 0 é 1. É como o formato que a gente fez antes. Como que eu vou fazer agora o contrário? Colocando 0 no y. Se eu tenho essa mesma, então, função f de x é igual a 3x, o meu valor de f de x é y. Isso aqui é y. Oi, Carlinha. Imagino que seja tu. Começou a seguir. Tudo bem contigo? E daí, o y valendo aqui 0, tu substitui aqui o valor de 0 igual a 3x mais 1. Isso aqui vira uma equação de primeiro grau que tu tem que isolar. Simplesmente o x. Passa, então, letras para um lado e números para o outro. Por exemplo, passa o número 1 para lá. Vai ficar menos 1 igual a 3x. O 3 que está multiplicando passa para o outro lado fazendo a operação contrária, dividindo. Então ele divide por 3. Então o resultado disso aqui é x igual a menos 1/3. Menos 1/3 é o valor. Então os interceptos são esses dois, Igor. Ah, tá certo. Que bom, então. Quem sabe poder te ajudar aí de alguma forma. Então, compreendeu? Os interceptos seriam esses dois. Daí, o que tu teria que fazer? Tu teria que ir lá, abre o GeoGebra de novo. Tararam, GeoGebras. E colocaria o quê? Tá? Coloca esses dois pontos que a gente acabou de fazer. Os pontos são 0 e 1. Então, 0,1, dá Enter. O outro ponto é menos 1/3 e 0. Então, tu vai colocar menos 1/3. Daí tu dá um tracinho pro lado para colocar vírgula e coloca o 0. E pronto. Quando tu fizer essa reta... Atende o telefone, por favor. Ele não tá ouvindo, o meu irmão. Ô, surdo. Atende o telefone que tá tocando aqui na live. Obrigado. Ó o palavrão. Ó o palavrão aí. Só porque não é ninguém no telefone. Vocês também tem essas pessoas que ligam e desligam na tua cara? É complicado. Então, formaria esse gráfico aqui, uma equação exatamente que forma essa reta aqui. Ok? Seria isso. Para fazer na número 10, que é essa aqui. Daí tu vem ali, tira o printzinho e deu. Já eras. Sempre, todo mundo, pá, né? Verdade. Então vamos lá. Esqueci que a gente tinha perguntado. Acho que tinha sido Fosqueira. De novo. Cadê?
Aqui, 178. Fosqueira perguntou, 178. Beleza. Então, questão 1. Calcule as raízes, caso existam, das seguintes funções quadráticas abaixo. Essa aqui eu vou deixar para fazer depois, que ela é mais complicadinha, para mostrar para vocês ainda antes de aprender a equação de segundo grau. Vamos para cá, 7 e a 8. Deixa eu dar um zoom para melhorar esse negócio. Então, o esboço do gráfico da função quadrática é... O que tu deveria fazer? Deveria fazer exatamente igual. Ezequiel, refaz o cadastro. Tá? Refaz o teu cadastro com o número da tua matrícula nova que está, por exemplo, na tua carteirinha da biblioteca. É os 4 últimos dígitos, daí tu faz isso aí e... Tá, beleza. É para dar certo. Até que hora dá para entregar? A de hoje é para entregar, creio que até o final, né, do dia, ou seja, até meia-noite. Essa atividade aqui, que eu estou mostrando, essa aqui agora, 7 a 8, sim, é só para entregar lá na terça. A que eu acabei de fazer era da letra D. Letra D, 3x mais 1. É isso aí, letra D. Então, o esboço do gráfico aqui, o que tu deveria fazer é o seguinte. Tu pega primeiro isso aqui, né? Deixa eu dar aquele Ctrl C bonitinho. Abrir um novo slidezinho. Ele não vai aparecer o que a gente queria. Então, na verdade, vamos fazer o seguinte, vamos copiar. 2x ao quadrado menos 8x mais 6. Abre o nosso querido Paint. Vamos dar um print. A gente dá um Ctrl V. Separa o que a gente quer. Ctrl X. E estamos no PowerPoint de novo. Bonitinho. Ok? Então, a gente quer fazer isso aqui. Para poder fazer o gráfico disso aqui, y igual a 2x menos 8x, é exatamente a mesma regra que a gente estava fazendo com as equações do primeiro grau. Tu faz x, y, e daí começa a escolher valores. Como eu sugiro para vocês que escolham sempre 5 valores, eu vou fazer com 5 valores. Então, menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Eu sempre sugiro esses valores aqui, tá? Sempre sugiro eles, porque são os mais simples, os mais fáceis para a gente trabalhar. E o que tu vai fazer? Vai ter que substituir em cada uma delas. Aí fazendo para cada uma delas, ficará assim, então, 2x ao quadrado menos 8x mais 6. Ok? É isso aqui. Na verdade, deixa eu fazer um pouquinho mais pro lado aqui, porque senão não vai dar espaço. Cadê? Caneta. Então, 2x ao quadrado menos 8x mais 6 é igual a y. Então, no lugar de x, tu vai ter que colocar sempre os valores aqui que tu escolheu. Tá? Vou separar isso aqui para não confundir. Então, começa. E vamos colocar nos lugares de x, então aqui menos 2. Sempre põe entre parênteses as substituições. O outro eu vou fazer o menos 1 aqui embaixo. Depois o 0. Depois vem o 1, normal. E o 2, normal. Positivo. Aqui eu também vou substituir a mesma coisa. Menos 2. Menos 1. 0. 1. E por fim 2. Aí eu vou ter que copiar todos eles aqui agora bonitinho.
Agora vai dar um trabalhinho, calma aí, vamos lá então. 2 vezes ao quadrado menos 8 vezes mais 6. Então, 2 vezes ao quadrado menos 8 vezes mais 6. Mais 6. 6. Ignore minha letra linda. Tô fazendo rapidinho pra gente não perder tempo. Ao quadrado, ao quadrado, ao quadrado. Menos 8 vezes. E 2 vezes. 2 vezes. 2 vezes. Cansei. Fazendo isso aqui, esses resultados, nós teremos então os valores de y. Tá? Vai ficar quanto então? Primeiro, a gente sempre começa com as potências. Então, vai ser menos 2 ao quadrado, tá? Então, o que a gente tem aqui, menos 2 ao quadrado, vai ser 4. Porque menos com menos vai dar mais. Então, vai ser 4 positivo. Então, vai ser 2 vezes 4. Menos 8 vezes o menos 2. Mais 6. Então, a primeira coisa que a gente faz é o processo de potências. Ok? Então eu vou copiar tudo isso aqui de novo. 2, 2, 2, 2. Por isso que eu gosto tanto do quadro. O quadro eu escrevo muito mais rápido que no computador. Ai. O menos 1. O menos 1 ele vai ficar ao quadrado. Então menos com menos mais. 1 vezes 1 é 1. Então vai ficar mais 1. 2 aqui, 0 ao quadrado vai dar 0. 1 ao quadrado positivo dá o próprio 1. E 2 ao quadrado é 4, que é 2 vezes 2. Ok? Daí eu vou copiar todos os menos aqui. Todos os 8. Gente, deixa eu dizer para vocês, antes que vocês enlouqueçam. Senhor, será que teria que fazer tudo isso, todos esses cálculos sempre? Não, a gente vai ver mais para frente cálculos. Isso aqui é só hoje. Opa, escrevi errado. Calma aí. É menos 1. É só hoje que a gente vai ver para vocês testarem o método antigo e daí vocês vão fazer depois o método novo a partir de terça-feira para 9.1 e de segunda-feira para 9.2. Eu já vou mostrar métodos novos de vértice, que é métodos mais fáceis. É só para tu relembrar os métodos antigos de equação do primeiro grau e saber que tu pode usar eles. Mais ou menos isso. Tá? Que faz parte do currículo relembrar vocês, revisar esse negócio. Então eu acabo sendo obrigado a fazer isso. E é importante, né? Saber fazer isso aqui. Então, beleza, finalmente terminei. Agora fazer as multiplicações. As multiplicações, aí a gente faz cada uma delas aos poucos. 2 vezes 4. Deve fazer com outra cor para poder diferenciar. 2 vezes 4. Meu Deus, eu não estou vendo o mouse. Aqui. 2 vezes 4, 8. Então nós teremos aqui 8. 8 vezes 2 vai dar 16. Daí menos com menos, mais. Então, mais 16. E por fim, mais 6. Daí aqui fazendo 2 vezes 1, 2. Bem simples. Menos com menos vai dar mais. 8 vezes 1, 8. E eu copio 6 de novo. Agora, 2 vezes 0, 0. Menos 8 vezes 0 vai dar menos 0, né? Não importa o sinal, porque 0 não faz diferença. Mais 6. Por fim, nós temos aqui 2 vezes 1, 2. E 8 vezes 1, 8. Só que esse 8, ó, menos com mais, aqui que a gente tem o sinal de mais, vai dar menos 8. Então, regrinha de sinal. 2 vezes 4, 8 outra vez. Menos 8 vezes 2 vai dar menos 16. Regra de sinal de novo. E copia o mais 6. Tudo isso aqui vai ser igual, então, a algum resultado que a gente vai
ter finalmente o resultado ali, depois de toda essa conta gigante. 8, 16 dá 24, mais 6, 30. Então o primeiro é 30. Ok? Então o primeiro valor lá, 30. 2 mais 8 é 10. 10 mais 6, 16. Aqui 0 menos 0 é 0, mais 6 é 6. 2 mais 6 primeiro, vou fazer o mais primeiro, vai dar exatamente 8. 8 menos 8, 0. E por fim, 8 menos 16 vai dar menos 8, mais 6 vai dar menos 2. Negativo, tá, gente? Poderia somar, então, 8 com 6, daria 14. Se eu tenho 14, mas estou devendo 16, ainda estou devendo 2. Então, percebe que até está diminuindo. Por quê? Porque o B ele está sendo negativo, então ele influencia bastante na sequência que eu uso aqui. Deixa eu ver se alguém falou alguma coisa. Sobre as atividades, tem que mandar pelo e-mail ou pelo WhatsApp? WhatsApp não, é só pelo e-mail ou pelo Eclass, que nem o Vini falou aí. Ok? Então nós teríamos os valores 16, 6, 0 e menos 2. Essas são as coordenadas. Daí que tu faz? Abre lá o querido GeoGebra. Deixa eu abrir aqui. GeoGebra tá aqui. E tu vai fazer o que nesse tipo de questão? Deixa eu apagar isso aqui. Vai colocar esses pontos aqui. De novo. Menos 2 e 30. Menos 1 e 16. 0 e 6. 1 e 0. E 2 e menos 2. Colocou todos esses pontos, vai perceber que os pontos, ó, eles estão formando aqui uma curva. Isso aqui não vai dar uma reta, portanto, nós não conseguimos fazer isso aqui, tá? Exatamente. O que tu pode colocar para testar? Tu coloca a função, tu pode escrever então f de x ou y, tá? Tanto faz, ó, vou mostrar com y para vocês. Y é igual a 2 vezes x vezes x, eu vou colocar porque eu não tenho quadrado aqui no tecladinho, mas tu pode usar o tecladinho aqui embaixo, ó, tem um tecladinho, ok? Até dá para usar aqui, vou colocar assim, ó, ao quadrado, menos 8 vezes x mais 6. E tu vai perceber que todos eles estão exatamente em cima da reta, ó. Aqui, aqui, aqui. Todos eles estão em cima da reta, os pontos que a gente fez. Do A até o E, ó. O E tá aqui, o D tá aqui, o C tá aqui, o B tá aqui. E por fim, o A está aqui. Todos eles estão em cima dessa reta, não, desculpa, dessa parábola. Ctrl Alt 2. Ah, boa. Ctrl Alt 2. Seria interessante. Marcar presença no eClass? Não. Se tu mandou pelo e-mail ou pelo eClass, eu estou fazendo uma lista que eu tenho todos os alunos. Eu tenho uma lista aqui no Excel de quem está fazendo. Aqui, ó. Tá? Então eu estou anotando todos os alunos aqui. Todinhos eles. Então, gente, seria mais ou menos isso aqui. Daí tu vai olhar. Qual que era a pergunta? A pergunta era qual, né, da número 7. Sai, sai Google. O Google abri aqui.
qual seria o gráfico que representa, então, essa função quadrática? Qual que melhor representa? Se tu olhar, então, esse gráfico aqui, tu percebe que ele passa exatamente esse ponto no 1 e está passando aqui também no 3. Olha só, está passando no 1 e no 3. Essas são as raízes. Então, tu fez todo esse trabalho aqui, o GeoGebra ele já te dá quais são as raízes, 1 e 3. Se tu perceber aqui, no exercício que a gente fez, então, mostrando, a letra A tem exatamente passando pelo 1 e 3 e a boca aberta para cima, como está aqui, ó. Então é praticamente o mesmo desenho, se a gente for comparar. Não seria esse, nem seria esse, também não seria a letra D, porque a letra D está para baixo. Então a letra A seria a que mais se adequa ao desenho que a gente fez aqui. Tá? Que está passando exatamente aqui assim, fazendo a parábola. Então o exercício 7 seria assim, Pedro que perguntou. Pode sim, pode mandar pelo e-mail tudo que eu estou aceitando, tá, Carlinha? Não precisa se preocupar, não. Principalmente esse pessoal aí que está com dificuldade de acesso, não se preocupa não, tudo vai ser avaliado, daí eu te dou um retorno no e-mail. Não se preocupe. Então a 7 seria assim. A número 8, a mesma coisa, tu vai ter que fazer o desenho. Tá, e ela diz o seguinte, deixa eu até aumentar aqui a tela, diz: qual a parábola abaixo que poderia representar uma função quadrática com um delta menor que zero? Então, esse delta menor que zero é interessante, né, saber o que é o delta menor que zero. Eu dei uma explicada isso em aula e ele acaba sendo uma questão complicada. Por quê? O delta menor que zero é delta negativo. Na equação de segundo grau, eu não cheguei a explicar isso muito bem para vocês. Deixa eu abrir aqui, que eu abri o negócio errado. Aqui. E nem cheguei a colocar no vídeo porque é desnecessário. Então vai lá. O delta. Eu não vou ter esse símbolo, deixa eu copiar ele aqui. Então, Ctrl X, Ctrl V. Então, delta, ele vai ser igual a B. Vocês falaram, né, que era Ctrl Alt 2? Boa! B ao quadrado menos 4 vezes o A vezes o C. Eu tinha comentado isso com vocês para quem estava na última aula ali antes de parar tudo. Ok? A gente tinha comentado com vocês isso. E a partir disso, eu tinha dito que se ele for positivo, esse resultado for positivo, ele vai ter um gráfico mais ou menos assim, ó. Caneta. Então, se o delta ele for maior que zero, positivo, ele vai ter um gráfico mais ou menos assim. Vai ser uma parábola que vai cortar em exatamente 2 pontos a reta x. Sempre vai cortar em 2 pontos. Aqui e aqui, por exemplo. Ou então, ele pode ser também, digamos aqui, um outro gráfico. Ele pode ser virado para baixo, por exemplo, mas ele também vai cortar em 2 pontos. Aqui, por exemplo, e aqui. Ok? Então, isso é se o delta for maior que zero. Agora, se ele for delta igual a zero, esses valores, tá? Isso eu vou dar uma explicada melhor nas aulas de terça e segunda, respectivamente, para as suas turmas aí. Ele pode ser tanto para baixo quanto para cima. Tá? Vou fazer um para cada lado aqui para não ficar fazendo vários. Ele vai cortar em só um ponto. Só um ponto. Só aqui, ó. Que a gente chama ele de vértice. Ok? Então, se ele for para cima, ele vai cortar em um ponto só. Se ele for para baixo, ele vai cortar em um ponto só. Sempre quando o delta for igual a zero.
Agora, quando eu estou falando de delta menor que zero, que é a questão da pergunta, delta menor que zero é porque isso aqui ele vai estar dentro da raiz. Se ele estiver dentro da raiz e der negativo, por exemplo, raiz de menos 4, a gente consegue descobrir qual que é o valor disso aqui? Sem a matéria do terceiro ano do ensino médio, eu não consigo descobrir, que é a matéria de números complexos, números imaginários. Então não dá. Então, se eu tenho a raiz de um número negativo, não rola. Quer dizer o que para nós? Quer dizer que no nosso gráfico, nós não podemos ter a parábola encostando no eixo X. Não pode encostar. Então, se estiver para baixo, aberto assim para baixo, não encosta no eixo X e não encosta aqui se ela estiver para cima também. Ela não vai encostar nunca no eixo X. É isso que quer dizer. Ou seja, ela não tem raiz, que a gente diz. Esses pontinhos verdes é o que a gente chama de raiz. Então, quando delta é menor que zero, esse caso aqui, a nossa parábola ela não tem raiz. Ela tem solução? Tem. Existem ainda valores que a gente consegue colocar e vocês vão aprender isso mais pra frente, mas ela não tem raiz. Ok? A raiz a gente diz que é um conjunto vazio, ou seja, não tem nada, porque não tem resposta para a raiz. Então seria isso, já dando meio que um spoiler, né, da resposta. O único que não encosta aqui no eixo X é, vejamos, letra A, letra B, letra C ou letra D. Qual que você acha que é? Né? Nem preciso dizer qual que é a resposta. Vocês já entenderam, né? Espero que sim. E o que mais? Sim, para finalizar, a número 1, né? Que tinham pedido. Calcule as raízes caso existam das seguintes funções. A número 1 é exatamente o que eu fiz aqui, ó. Isso aqui. Se tu faz isso daqui, no GeoGebra, ele vai te dar já os pontos. Então, a número 1, o que é para tu fazer? Enquanto tu não aprendeu ainda a equação, a fórmula de Bhaskara. Tu vai fazer isso daqui, que a gente fez. Tá? Deixa eu pegar o laser até, apontar com o laser. Tu vai fazer isso aqui, todo esse cálculo, 5 pontos. Se tu quiser fazer 3, pode fazer, faz o mínimo. 5 é só minha sugestão. Se não quer passar trabalho, faz só 3. Mas faz. Ok? Então, na número 1, tu vai fazer isso daqui. E daí tu vai colocar no GeoGebra. Calma aí. Aí. Abrir o GeoGebra aqui. Tu vai ter. E daí, quando ele te dá essa função, essa equação do segundo grau, tu coloca ela ali, ela vai te dar. Este ponto é o ponto D, então essa é a raiz. Este ponto aqui, que é do 3, é a outra raiz, que é 3 e 0. Ok? Então, tu tem alguns cálculos para fazer. São alguns cálculos bem, né? Porque 8 questões. Se tu for fazer 3 em cada um, tu vai ser 3 vezes 8, 24. Mais um cálculo aqui, mais um cálculo aqui, mais um cálculo aqui, um cálculo aqui. Sendo que eu já fiz a 7 e a 8, faltaria só a 9, que tem mais 3, portanto. Então, 3, 4, 5, 6, 7, 8, mais 24. 32 contas aí de tema até terça-feira para 9.1 e até segunda-feira para 9.2. Mas, se eu não me engano, a 9.2 eu coloquei também, gente. Não se preocupem, a 9.2 eu coloquei também para entregar na terça-feira. Então, não te preocupe, vai dar para entregar até terça. Mas o ideal é que fizesse até segunda, né? Que seria o período de vocês. Então, tem tempo. Se tu fizer hoje aí 10, fizer na segunda ali mais 10 e na terça fechar os outros 10, só vai faltar 2, né? Cálculos.
Tudo isso seriam cerca de 32 cálculos que teria que fazer. Que convenhamos, né? Não é tão difícil. Principalmente colocando o número zero. Se tu colocar um número zero, não é nenhum cálculo. Então a gente já tira aí, né, boa parte das questões. Daria, sei lá, tiro 8 questões, se tu escolher o número zero, 8, 9. São 9 a menos, então já virou 21. Já é bem mais fácil. Ok? E daí na segunda-feira a live que eu vou fazer, eu vou tirar mais dúvidas disso aqui, então faz os teus exercícios hoje para poder ter algumas dúvidas para segunda-feira. Beleza? Então é isso por hoje, é só, gente. Espero que vocês tenham um excelente fim de semana. Curtam, se divirtam. Sei que não dá para sair de casa muito, mas, né, a gente faz o que dá no momento que a gente tá. Aliás, quem quiser ir jogar alguma coisinha no domingo, a gente pode marcar para jogar aí online, um Gartic, um Stop ou qualquer outra coisa. E é isso, gente. Um grande abraço para vocês. A gente faz essa resenha aí assim que puder. Beleza? Falou, é nóis. Fui.